Se você ver isso, corra. E aquelas máscaras de oxigênio? Existe uma verdade assustadora que os comissários de bordo não podem revelar. Desde o que realmente aconteceria se alguém abrisse a porta do avião a 9 km de altura, a por que não se sentar embaixo de um compartimento de bagagens de mãos sem alças. Afivelem os cintos, porque iremos mergulhar nos segredos que as companhias aéreas não querem que você saiba. Se você já voou alguma vez, deve conhecer a demonstração de segurança de cor, não é mesmo? Mas o que você não sabe é que por trás dos sorrisos e dos sinais de cinto de segurança estão segredos que salvam vidas e que as companhias aéreas não compartilham. E não saber isso pode custar tudo. Você ouvirá que, em uma emergência, as máscaras de oxigênio vão cair. Essas lindas máscaras amarelas ajudam você a respirar em grandes altitudes até que a pressão da cabine volte ao normal. Mas o que as empresas não contam para você é que há oxigênio suficiente nessas máscaras por 15 minutos apenas. E não é o pior de tudo. Você tem que agir muito rápido. Se a cabine perder pressão em grandes altitudes, você tem cerca de 10 a 15 segundos antes que seu cérebro comece a falhar por falta de oxigênio no sangue. Você não vai sentir nada, apenas desmaiar. E é por isso que eles dizem para você colocar sua própria máscara primeiro antes de ajudar outra pessoa. Porque pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas não se preocupe muito. Se você conseguir colocar sua máscara a tempo, 15 minutos deve ser mais que o bastante para o piloto levar o avião para uma altitude mais baixa, onde o ar é respirável. E tem outra coisa. Você sabia que as máscaras de oxigênio para a tripulação não são as mesmas que os passageiros recebem? As da tripulação são equipadas com pequenos microfones embutidos, permitindo que os tripulantes se comuniquem entre si mesmo em emergências em grandes altitudes. Conheça nosso produtor, o Jorge. Antes de completar 30 anos, ele já sofria com a queda de cabelo. E essa também é a realidade de mais de 30% dos homens nessa faixa etária. Mas graças à Manual, Jorge encontrou a solução para seu problema. A Manual é uma plataforma de saúde que descomplica o tratamento para a calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos e farmácias credenciadas, tudo 100% online. E você também pode começar a se cuidar ainda esse ano. É só acessar o site da Manual pelo link na descrição ou QR Code aqui na tela e responder um questionário de saúde, que será avaliado por um médico credenciado e, se recomendado, o tratamento será produzido por uma farmácia parceira e enviado em uma caixa discreta para sua casa. E usando o cupom Fala Sério, você ainda garante 40% de desconto, mais frete grátis no primeiro pedido. A Manual ainda oferece atendimento clínico via WhatsApp para tirar dúvidas e ajustar o tratamento. Viu como é fácil? Faça como o Jorge. Acesse o site agora mesmo e faça a sua avaliação. Não espere o ano acabar para começar a cuidar do seu bem-estar, confiança e autoestima. E aqui está outro erro crucial que quase todos os passageiros cometem e que você não pode ignorar. Se tem uma coisa que você deve fazer no seu próximo voo, é prestar bem atenção para não esquecer aonde está o colete salva-vidas e, além disso, sempre verifique se ele está lá mesmo. Aparentemente existe um problema sério com pessoas que roubam coletes salva-vidas para guardar como lembrança. Então é sempre bom verificar se a pessoa que sentou ali antes de você não é esse tipo de pessoa. Eu sei que lembrancinhas no aeroporto podem ser caras, mas um colete salva-vidas? É sério. Na improvável hipótese de um acidente de avião, é claro que a chance de sair vivo é bastante pequena. Mas você sabia que o assento em que você está pode fazer a diferença entre viver ou não? Testes mostram que os passageiros bem na frente do avião, ou seja, aqueles na primeira classe, geralmente são os que têm a menor chance de saírem vivos. Isso porque a frente do avião geralmente absorve todo o impacto em uma queda. Passageiros sentados mais para trás têm maiores chances de saírem vivos, protegidos pela distância do impacto inicial e com um melhor acesso a rotas de fuga intactas. Então talvez não valha a pena pagar tudo isso por mais espaço e um guardanapo de algodão. Mas antes que vocês, viajantes de classe econômica, fiquem muito confiantes, também não são os lugares mais seguros do avião. Já reparou que os assentos dos comissários geralmente ficam virados para trás? Isso porque é significativamente mais seguro. Em caso de acidente ou pouso brusco, assentos para frente são projetados para frente. Mas os assentos voltados para trás, eles absorvem e distribuem o impacto pelas costas, o que reduz drasticamente o risco de lesões na cabeça, pescoço e coluna. E não só isso, mas eles também possuem cintos de segurança melhores. É isso mesmo, eles estão mais seguros que você. Por que a diferença? Bom, empresas aéreas têm mais motivos para priorizar a segurança dos comissários do que a dos passageiros. Eles são treinados para lidar com emergências. E se sobreviverem, as chances de todos os outros saírem ilesos aumentam consideravelmente. Quanto aos cintos, bom, veja bem.
Se as empresas usassem esses mesmos cintos em todos os assentos, isso teria um impacto muito alto no peso total do avião. E a mais ou menos 10 km de altitude, cada quilo a mais faz a diferença. Muito peso pode afetar a eficiência do combustível, o desempenho e até mesmo a eficiência do combustível. Acontece que a maioria dos passageiros prefere assentos para frente. O motivo? Pois nosso cérebro se sente mais seguro virado para frente na direção que estamos nos movendo. Especialmente em situações angustiantes quanto a uma viagem de avião. Faz todo sentido. E falando em assentos, veja só. Por décadas, assentos de aviões têm ficado cada vez menores e menores. Nos anos 70, o espaço médio para as pernas em uma aeronave era quase de 90 centímetros. Hoje, isso diminuiu 10 centímetros. E a largura média do assento diminuiu de 46 para 42 centímetros durante o mesmo período. Ou seja, mais assentos e mais dinheiro para a companhia aérea. Sim, é triste, mas pelo menos você vai se sentir melhor, sabendo que não é só você que está engordando. Considerando toda a tecnologia inteligente e lógica em aviões, você não esperaria que os gênios da engenharia aeronáutica ou os executivos fossem supersticiosos? Bom, acontece que eles são bem supersticiosos, principalmente quanto a uma coisa. Muitos aviões não têm o corredor número 13. Isso inclui aviões da Air France, Iberia, Lufthansa e Ryanair. A maioria das empresas diz que não é por superstição da parte deles, mas sim porque alguns passageiros consideram a ideia de sentar na fileira 13 um sinal de azar. Então removeram por questões de atendimento ao cliente. Algumas empresas também não têm o corredor 17, porque 17 é considerado o número de azar em muitos países como a Itália. Quando escrito como numeral romano, 17 XVI, seu anagrama é VIXI, que se traduz aproximadamente como eu vivi em latim, ou seja, minha vida acabou. Assustador, não é? É o pior pesadelo de qualquer viajante, sua bagagem sumir ou pior, ser roubada. Aeroportos são um verdadeiro ninho de ladrões. Com pessoas exaustas e distraídas, os ladrões prosperam nesses locais. E o maior problema? A segurança. Pensa bem, você tira os sapatos, laptop em mãos, líquido ali, jaqueta aqui. É a combinação perfeita para ladrões que agem enquanto os passageiros não têm seus pertences em vista. Mas fica ainda pior, porque às vezes, os ladrões são justamente as pessoas que deveriam protegê-lo. Em 2023, 2 agentes da TSA no Aeroporto Internacional de Miami foram flagrados por câmeras usando truques de mágica para roubar passageiros enquanto passavam pela segurança. Mas fica ainda mais estranho, também em 2023, nas Filipinas, uma agente de segurança no aeroporto de Manila foi flagrada por câmeras colocando $300 em notas roubadas dentro da boca. Sim, ela basicamente comeu a evidência. Quando questionada, disse que estava apenas comendo chocolate. Nossa, nunca vi moedas de chocolate assim antes. Então, se você passou pelo aeroporto, com certeza vai estar seguro dentro do avião, não é? Não, ladrões podem agir lá dentro também. Em 2024, 3 cidadãos chineses foram presos por roubar uma bolsa em pleno voo da Philippine Airlines. Mas não foi um caso isolado. Segundo pilotos, esse tipo de furto em voo acontece com mais frequência, principalmente em rotas para a China, Vietnã e Bangkok. É assim que funciona. Os ladrões viajam separadamente para evitar suspeitas e observam possíveis vítimas no portão de embarque. E assim que o avião termina de subir e as luzes da cabine se apagam para voos noturnos, é a hora do crime. Um ladrão finge pegar a própria bolsa do compartimento superior, mas secretamente vasculha a de outra pessoa. Daí eles pegam dinheiro, joias ou cartões de crédito, qualquer coisa que estiver ao alcance. Por fim, eles entregam a bagagem a um cúmplice em um local muito discreto como o banheiro. Felizmente, as companhias aéreas estão percebendo isso. As equipes de segurança agora identificam passageiros suspeitos, designam assentos na janela para limitar seus movimentos e alertam a tripulação. Mas há outras maneiras de você se proteger. Guarde objetos de valor em sua bolsa embaixo do assento. E se precisar usar o compartimento de bagagem, posicione o zíper para o fundo do compartimento. Dessa forma, qualquer pessoa que tentar entrar vai ter que puxar a bolsa inteira e você vai ver imediatamente. Ok, agora o que eu vou mostrar a seguir não vai deixar você com mais vontade de voar de avião. Já se perguntou como um avião consegue desaparecer? Muitos casos de aviões desaparecidos nos últimos anos ainda permanecem um completo mistério. Como isso é possível? Bom, aperte o cinto e prepare-se, porque até recentemente,
os aviões não eram rastreados o tempo todo. E se você acha que isso não pode estar certo, você estaria muito enganada. Vamos voltar a 2014. O voo MH370 da Malaysian Airlines decolou de Kuala Lumpur e nunca chegou a Pequim, seu destino. E até hoje ainda não sabemos exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque uma vez que um avião sobrevoa o oceano, ele deixa para trás a cobertura de radar tradicional. Isso mesmo. O radar só funciona a algumas centenas de quilômetros da costa. Depois disso, os aviões que dependem de radar precisam realizar verificações manuais por rádio de longo alcance ou enviar atualizações de posição a cada 10 a 15 minutos. Se algo der errado nesse meio tempo, boa sorte para descobrir por onde começar a procurar. O pânico global causado pelo desaparecimento do MH370 foi um grande alerta. Portanto, as autoridades da aviação se mobilizaram, e muito. Agora, a maioria dos aviões comerciais usam um sistema chamado Transmissão Automática Dependente de Vigilância, ADS-B-Out. É um sistema de GPS que transmite a localização, altitude e velocidade de um avião a cada meio segundo. E graças aos satélites espaciais, agora podemos captar esse sinal em qualquer lugar da Terra, mesmo sobre os oceanos mais remotos. Hoje, estima-se que mais de 75% dos aviões de passageiros em todo o mundo estejam equipados com ADS-B. Então, se um avião desaparecesse hoje, é provável que saberíamos exatamente para onde ele foi. Por outro lado, ainda existe uma pequena chance de falha. Se um avião perder energia ou se o sistema apresentar mau funcionamento, nada é 100% infalível. Ok, agora para um assunto ainda mais desagradável. Da próxima vez que aquela simpática aeromoça lhe oferecer um copo d'água, chá ou café, apenas recuse educadamente. Você pode acabar bem doente. A água dentro dos aviões geralmente não é muito limpa. As empresas sempre limpam o reservatório com produtos sanitizantes, mas isso depende muito da diligência da tripulação. Legalmente, as companhias aéreas só são obrigadas a esvaziar e limpar os reservatórios 4 vezes por ano. Nesses intervalos, os reservatórios não são esvaziados, apenas completados, deixando micro-organismos nocivos no fundo. Surpreendentemente, uma em cada 10 aeronaves apresenta resultado positivo para coliformes, um sinal de bactérias, vírus e parasitas multicelulares perigosos. Infelizmente, os parasitas que habitam esse reservatório desenvolvem resistência aos produtos químicos, então ficam lá. Aliás, estudos sugerem que até mesmo lavar as mãos com água do banheiro do avião representa um risco. Em vez disso, talvez seja mais sensato optar por álcool em gel ou lenços umedecidos para usar no avião. Afinal, quem quer correr o risco de arruinar as férias com uma infecção por E. coli? Eu não. E no assunto banheiros de avião, lembre-se que eles podem ser destrancados pelo lado de fora a qualquer hora. Geralmente há uma trava embaixo da placa de proibido fumar, que pode abrir a porta em caso de emergência. E por fim, você pode se perguntar por que depois de anos de proibir o fumo em aviões, ainda há um cinzeiro no banheiro. Isso acontece porque sempre há alguns passageiros travessos que entram no banheiro para fumar. Então, com isso em mente, as empresas preferem que apaguem um cigarro no cinzeiro em vez de jogar a bituca na lixeira no fim das contas, evitando o risco de incêndio. A próxima informação pode deixar você um pouquinho mais tranquilo no avião ou mais preocupado. A tripulação tem à disposição uma série de equipamentos perigosos escondidos da vista de todos. Na maioria dos aviões existem, prepare-se, algemas para o caso de passageiros indisciplinados, desfibriladores para paradas cardíacas, câmeras de vigilância na cabine e no cockpit para caso de sequestro, extintores em caso de incêndios e, obviamente, machados para cortar painéis e paredes laterais em caso de incêndio elétrico. Caramba! Cada peça desses equipamentos é construído para salvar sua vida. Mas o fato dele existir significa que há emergências que as empresas aéreas esperam que você nunca descubra. Mas a arma mais letal que existe num avião, a própria tripulação da cabine. Embora comissárias bem vestidas possam parecer elegantes e recatadas enquanto servem bebidas e lanches a 9 quilômetros de altura, algumas são especialmente treinadas para te eliminar, se for necessário. Muitos aeroportos oferecem programas de treino especializado onde comissárias de bordo aprendem técnicas agressivas de autodefesa para combate em espaços confinados. Tô falando de tapa na orelha, cutucão nos olhos, chute na virilha, tudo pensado para causar o máximo de impacto no mínimo espaço. Mas tudo fica ainda mais intenso no Chengdu East Star Airlines, na China.
cujos comissários passam por treinos de combate de nível militar, incluindo aulas completas de luta livre. Então é melhor não se meter com eles. Falando em comissários, você já percebeu como eles desaparecem misteriosamente durante o voo? Você pode imaginar que ele estava se escondendo de você, especialmente se você quiser o seu 10º pacotinho de amendoim. Mas na realidade, pode ter batido o sono. Em voos mais longos, as empresas contratam tripulantes extras para que outros possam descansar. E não, eles não vão para fileiras vazias no fundo da classe econômica. Eles desaparecem em compartimentos secretos feitos bem acima das cabeças dos passageiros. Esses dormitórios geralmente são acessados por escadas secretas na frente ou atrás do avião, e muitas vezes, atrás do que parece ser apenas mais um armário. Lá dentro você encontra um pequeno corredor com beliches, empilhados como cápsulas, às vezes com uma cortina, luz de leitura e um pouco mais, mas não são exatamente luxuosos, com tripulantes descrevendo um cochilo ali como dormir em um caixão voador. E aqui vai uma coisa que a maioria não faz a menor ideia. Na próxima vez que você voar, olhe para cima, porque você pode estar sentado embaixo de um dos segredos mais bem guardados da tripulação. À primeira vista, parece apenas um compartimento de bagagem secreto. Nada especial, certo? Errado. Na verdade, é uma porta secreta. Ela leva da área de descanso da tripulação diretamente para a cabine principal, ou seja, sim, a tripulação pode tecnicamente cair em você. Mas relaxa, isso não vai acontecer, provavelmente. Essa escotilha é na verdade uma rota de fuga, projetada para a tripulação usar caso precise evacuar. Todo mundo já experienciou um pouso brusco, talvez tenha até xingado o piloto. Mas antes de chamar isso de descuido, saiba de uma coisa. Esse solavanco pode ter sido justamente o que manteve você seguro. Quando pistas estão molhadas ou escorregadias, os pilotos costumam pousar com firmeza de propósito. Isso reduz o risco de aquaplanagem, onde uma fina camada de água impede que os pneus tenham aderência na pista. Sem aderência, não tem como frear, e isso é um grande problema. Pilotos são treinados para pousar o avião de forma rápida e firme, para que possam pará-lo bem antes do final da pista. Então, quando sentir um solavanco de repente, considere um bom sinal. Você não apenas sobreviveu a um pouso brusco, como também teve a oportunidade de ver um pouso executado com maestria. E falando em pousos, já viu como as luzes diminuem quando o avião está pousando? Não é para você dormir melhor enquanto ele pousa, e sim para caso o pouso der errado e você precise evacuar. Com as luzes fracas, seus olhos se adaptam melhor à escuridão, permitindo que você veja onde está indo, em vez de tropeçar e cair no avião. E mais uma curiosidade sobre pousos. Sabia que em aeroportos tecnológicos como Heathrow em Londres, alguns aviões podem literalmente pousar sozinhos? É um sistema semelhante a um autopiloto chamado Autoland, usado em situações de risco, como nevoeiro denso, por exemplo. O autopiloto se conecta aos sistemas do aeroporto para realizar o pouso automaticamente. Mas não se preocupe, mas pousos manuais ainda são bem comuns. Robôs não estão totalmente no comando ainda. Falando em autopiloto, as normas de trabalho dos pilotos estabelecem que eles podem ficar em serviço por até 16 horas seguidas. Isso é muito tempo. Como resultado, não é incomum que um piloto tire um cochilo rápido enquanto pilota o avião. É verdade. Uma pesquisa em 2013 mostrou que mais da metade dos pilotos já adormeceram no controle. Em voos mais longos, os pilotos são obrigados a dormir, de acordo com as políticas da maioria das companhias. Sempre há uma tripulação reserva, que vai operar tudo enquanto a tripulação original descansa naquelas áreas com beliches especiais que mencionamos. Na maioria dos voos longos, os pilotos têm acesso a acomodações separadas para dormir, diferente da tripulação. Geralmente essas acomodações incluem 1 ou 2 camas de beliche, uma poltrona, iluminação, controles de ventilação e, às vezes, uma tela também. Mas ser um piloto não é só alegria. Existem regras bem rígidas, mesmo durante a alimentação. Em um filme clássico, quando todos, incluindo os pilotos que comeram peixe, passaram mal por causa de uma intoxicação alimentar, o caos e a comédia se instalaram. Mas, surpreendentemente, as empresas têm medidas em vigor para evitar que isso aconteça de verdade. O piloto e copiloto têm que comer refeições diferentes e não podem compartilhar. Se um ficar doente por causa da comida, o outro pode assumir. E isso não é paranoia, é realidade. Em 1982, um piloto, junto com outros 7 membros, comeu uma sobremesa contaminada em pleno voo e passou muito mal. Felizmente, o copiloto não havia comido o mesmo prato e conseguiu pousar o avião em segurança. Algumas companhias, como a Virgin Atlantic e Air Canada, oferecem menus especiais exclusivos para a tripulação, enquanto outras permitem que o piloto e copiloto escolham pratos diferentes dos menus das diversas classes.
Agora falando sério, todos sabemos que os aviões estão cheios de recursos, mas este próximo está escondido à vista de todos, em todo avião comercial. E depois que você descobrir para que serve, nunca mais vai esquecer. É esta alça de aparência aleatória ao lado das portas do avião. Só mais uma maçaneta, certo? Errado. O motivo, na verdade, é um tanto obscuro. Na verdade, é uma alça grande e resistente, para a tripulação se segurar enquanto opera as portas e ajuda os passageiros a sair do avião em caso de emergência. E qual a utilidade? Bom, em casos de pânico. Em emergências, passageiros tendem a empurrar e correr para chegar à porta e poder sair. E no meio da confusão existe uma preocupação real de que o comissário de bordo possa ser empurrado para fora. Portanto, essa alça serve para ajudá-los a ficar exatamente onde devem estar. Obviamente, as empresas querem evitar qualquer tipo de caos, mas o que você talvez não saiba é que você, passageiro, será o último a saber se algo está realmente dando errado no avião. Você pode até ter experienciado uma situação de emergência e nem ter percebido. Comissários de bordo têm códigos usados para falar sobre coisas estranhas que acontecem a bordo, sem que os passageiros saibam. Vamos começar com um dos mais assustadores. Se você ouvir um membro da tripulação mencionar código 300 ou código anjo, saiba que não é tranquilo como parece. Essa é a maneira discreta de dizerem que houve uma morte a bordo. Se alguém morre durante o voo, a tripulação deve mover o corpo silenciosamente para uma fileira vazia, mas isso nem sempre acontece. Em um voo de 15 horas da Austrália para o Catar, um casal foi obrigado a se sentar ao lado de um corpo, após uma passageira falecer no corredor ao lado deles. A tripulação tentou transferi-la para a classe executiva, mas como ela era de um porte físico maior, eles não conseguiram. E em vez disso, a deitaram em 2 assentos vazios bem do lado do casal, que teve que ficar sentado ao lado do corpo dela pelo resto do voo. Não deve ter sido fácil. Existem códigos para problemas médicos também. Um código amarelo quer dizer que alguém está se sentindo mal ou enjoado. E temos o PAN, que basicamente significa temos um problema sério, mas não estamos caindo ainda. Em outras palavras, possível assistência necessária. Pode se referir a uma falha mecânica ou uma emergência médica repentina que obrigue o avião a ir para um aeroporto próximo. E essa próxima é sinistra. Se você ouvir a tripulação falando sobre um hotel, não se trata de mandar você para o Four Seasons. Significa uma coisa: pânico. Sinaliza uma potencial ameaça à segurança a bordo. E às vezes, o código é chamado de Código Transponder 7500. A sequência usada pelo piloto para comunicar à tripulação de cabine ou de solo que algo está muito errado. Estamos falando de sequestros, ameaças de bomba, verdadeiro pesadelo. Quando isso acontece, o transponder da aeronave envia um sinal com esse código para alertar as autoridades de que o avião oficialmente entrou em modo de emergência. Mas é claro, não seria uma conversa sobre códigos de companhias aéreas sem algumas pérolas passivo-agressivas. Você já se espreguiçou em assentos vazios? Parabéns, você deve ter sido chamado de sereia pela tripulação. É o código da tripulação para passageiros que se espalham com pernas e a bagagem como se fossem os donos, e eles geralmente vêm em pares. E aqui vai uma curiosidade: se você achava que VIP significava pessoa importante, pense de novo. A bordo de uma aeronave também pode significar passageiro muito irritante em inglês. Sim, existe um código inteiro para lidar com Karens do céu. Então, quando ouvir de novo uma palavra estranha em um aeroporto ou avião, saiba que algo pode estar acontecendo e que você talvez não deveria ficar sabendo. Então, você despachou suas malas, pegou seu café com leite super caro do aeroporto e foi até o portão de embarque. Mas por trás dos bastidores é uma operação inteira. Bem-vindo ao mundo subterrâneo dos carregadores de bagagem. Turnos de 14 horas, começando às 2 da manhã e 16 mil passos por dia. Tudo isso enquanto você é atingido por ar gelado e tem que desviar de malas super pesadas voando pelas esteiras. Ser um carregador de bagagens não é moleza. A primeira parada? Sala de bagagens. As malas chegam em uma esteira rolante, os carregadores as colocam em carrinhos e adivinha só, eles não têm ideia de quantas malas vão vir até verificarem a contagem de passageiros e improvisar. Então vem a serpente de bagagens para carregar as malas no porão. Cada carga leva cerca de 20 a 30 minutos para ser empilhada em um espaço tão apertado que para claustrofóbicos é melhor nem olhar. Mas essa não é a coisa mais assustadora que os carregadores enfrentam. A maioria dos voos domésticos nos Estados Unidos pode transportar órgãos humanos a caminho de hospitais. E sim, às vezes há caixões também.
É chamado de carga de restos mortais e é mais comum do que você imagina. Por isso, o porão de carga é muito mais tenso do que parece. Basta perguntar aos animais que ficam lá. As empresas fazem o possível para cuidar dos bichinhos, mas infelizmente a situação não é nada agradável. Aeroportos são lugares extremamente barulhentos, e durante o embarque seus amiguinhos peludos ficam expostos a um ruído ensurdecedor. Funcionários do aeroporto precisam usar protetores auriculares, mas os animais não têm essa oportunidade. Imagina só, você trancado em uma caixa de transporte, motores berrando, cheiros estranhos, luzes fortes. É um verdadeiro pesadelo sensorial, e tudo isso antes de decolar. Lá no ar, os animais ficam em um compartimento pressurizado e aquecido, geralmente conhecido como compartimento SIM, separado do porão onde as bagagens são guardadas. Mas sejamos francos, eles ficam sozinhos, confusos e na escuridão completa durante o voo, provavelmente se perguntando onde seus donos foram. Algumas empresas se esforçam com tratadores de animais especializados e até lounges, mas isso é exceção. E aqui é a parte que ninguém comenta. Algumas raças, especialmente cães braquicefálicos como pugs e bulldogs, são proibidos de voar em muitas empresas, incluindo a American Airlines e Delta. Por quê? Porque são propensos a problemas respiratórios e o compartimento pode ser arriscado. Tragicamente, houve casos em que animais não sobreviveram à viagem. Meu conselho? Não leve seu bichinho de estimação em um avião, a não ser que seja muito necessário. Quando você para pensar, viajar de avião é surreal e aterrorizante também. Você está a milhares de metros de altura dentro de um tubo de metal e sua vida está basicamente nas mãos da física e de alguns parafusos muito importantes. Mas aqui está o pensamento realmente perturbador. E se alguém abrir a porta no meio do voo? No estilo premonição, seríamos todos sugados para o céu? Acredite ou não, muitos já tentaram fazer isso. Passageiros indisciplinados com crises de choro, caos total na cabine. Mas será que isso pode realmente acontecer? A maioria dos aviões modernos usa portas com vedação. Imagine uma rolha de banheira, exceto que a banheira é o avião e a rolha está literalmente segurando a atmosfera. Essas portas são pressionadas no lugar pela enorme diferença entre a pressão da cabine e a pressão externa. A pressão dentro do avião é tão maior que a externa, que é como se a porta estivesse soldada pelo próprio ar. Seria preciso força sobre-humana para movê-la. Mesmo em altitudes baixas, onde a diferença de pressão é menos extrema, ainda é muito grande para uma pessoa suportar. Mas a outra reviravolta na história, e envolve um cara chamado D.B. Cooper. Se você nunca ouviu falar, nos anos 70 ele sequestrou um avião, fez o piloto despressurizar a cabine, abriu a porta e saltou de paraquedas pela parte traseira com uma mala cheia de dinheiro. Depois da façanha, aviões começaram a ser equipados com aletas de Cooper, que são pequenos dispositivos mecânicos para ajudar a impedir fisicamente que as portas se abram. Então, se você olhou para aquela porta de saída e se perguntou, será que alguém conseguiria abrir? A resposta geralmente é não, pelo menos não sem reescrever as leis da física. E agora, uma das perguntas mais controversas da história da aviação. Por que eu tenho que usar o modo avião? Alguns acham que é uma das maiores enganações, apenas uma maneira de obrigar você a assistir a demonstração de segurança ou evitar o caos de 100 ligações telefônicas, mas segundo os pilotos, não é tão simples. A 9.000 metros de altura, seu telefone não vai fazer o avião cair. Mas, ao descer abaixo de 3.000 metros para o pouso, as coisas começam a ficar um pouco delicadas. Essa parte é uma das mais críticas de um voo, e os pilotos lidam com muito ao mesmo tempo. Navegar em espaço restrito, ajustar velocidade, controlar flaps, monitorar o tempo, rastrear outras aeronaves e, principalmente, se comunicar com o controle aéreo. Enquanto isso, seu telefone, se deixado sem o modo avião, será um incômodo constante. Ele vai ficar emitindo ondas de rádio, tentando se conectar a torres de telefone próximas, buscando desesperadamente um sinal. Esses sinais podem interferir nos fones de ouvido da cabine, criando um zumbido irritante como um mosquito nos ouvidos dos pilotos. Apenas um pequeno inconveniente, nada demais, né? Sim, a menos que você seja a pessoa que está lá, tentando pilotar o avião. É por isso que a FAA exige que pilotos evitem todas as distrações não essenciais durante o pouso. Pois quando você está guiando um tubo de metal cheio de pessoas de volta à Terra a quase 300 por hora, até mesmo uma pequena interferência pode virar um grande problema. Você deve se lembrar quando era obrigatório desligar o telefone totalmente durante os voos.
Hoje em dia, na maioria das companhias aéreas, você pode deixá-lo ligado, desde que esteja em modo avião. Há apenas um caso raro em que um comissário de bordo ainda pode pedir que você desligue totalmente, se o tempo estiver ruim e a visibilidade estiver baixa. Nesses casos, o piloto pode optar pelo sistema de pouso automático que mencionamos antes, e ele só vai assumir o controle se algo der errado com o avião, o que significa que nenhuma interferência é fundamental. Então sim, não ativar o modo avião não vai derrubar o avião, mas você pode irritar seriamente o piloto durante a parte mais crítica do voo dele. Capiche? Ok, imagina isso. Você está no seu assento, de olho no carrinho de lanches e indeciso entre pretzels e biscoitos. Mas lá no cockpit, seu piloto está fazendo cálculos mentais tentando descobrir se há combustível o suficiente. Sim, isso acontece. Muitos passageiros não sabem, mas um dos maiores fatores que pesam em um avião é o combustível. E mais combustível pode, na verdade, fazer o avião consumir mais combustível. É um ciclo vicioso. Quanto mais combustível um avião carrega, mais pesado ele fica. E com isso, mais combustível ele consome. Ou seja, mais dinheiro rala abaixo para as companhias. Para combater isso, algumas empresas pressionam os pilotos a carregarem o mínimo de combustível possível, apenas a quantidade necessária para a viagem, nenhuma gota a mais. Mas é aqui que complica. Essa prática de abastecer menos, às vezes causa problemas se o piloto gastar combustível, tentando evitar tempestades, ou se for atrasado pelo controle de tráfego aéreo. Ele pode até pousar em um outro aeroporto para não ficar totalmente sem combustível. E da próxima vez que você ouvir o comandante anunciar um atraso ou mudança de rota, saiba que pode ser a hora de ficar tenso na cabine de comando. Falando em combustível, você sabia que existem diferentes tipos que as aeronaves usam? E usar o tipo errado como esse homem aqui fez pode ser fatal. Tudo se resume a esses números que podemos ver em uma bomba de combustível do posto. Esses números se referem à octanagem mínima do combustível. Octanagem é um composto químico encontrado na gasolina, que é relativamente estável, ou seja, os combustíveis ficam menos propensos à ignição prematura. Uma octanagem mais alta indica combustível com mais octanagem, que, em outras palavras, o torna mais resistente à pré-detonação. Por isso que é comumente usado em motores que precisam de mais potência, como carros esportivos e motores de aeronaves. Enquanto a gasolina comum tem cerca de 90 octanas, a gasolina de aviação tem mais ou menos 100 octanas e possui uma formação específica para aeronaves de alta compressão. Ainda assim, a gasolina de aviação, avgas, é usada apenas em aeronaves com motor de pistão e não em aviões comerciais. Aviões comerciais com motores a turbina usam combustível chamado querosene de aviação, como o Jet A ou Jet A1. Este é um combustível à base de querosene com uma composição totalmente diferente e maior densidade energética, que funciona em grandes altitudes sob condições extremas. O que você tem que saber é que abastecer um avião com o combustível errado é muito perigoso. Por exemplo, se o avgas for colocado em um avião comercial, os motores podem literalmente explodir, com a aeronave pegando fogo. Em 2014, por exemplo, uma ambulância aérea foi abastecida incorretamente e pegou fogo rapidamente, logo após a decolagem, matando todas as 4 pessoas a bordo. Então, como saber se um avião foi abastecido corretamente? A verdade, você não vai saber, a menos que veja um técnico de abastecimento reabastecendo o avião dessa maneira. Eles usam cores diferentes para identificar o bico e a tampa, garantindo que o abastecimento seja correto. Querosene de aviação, jet fuel, geralmente tem um bico e a tampa verdes ou pretos, enquanto a gasolina de aviação, avgas, para aviões menores, tem um bico e uma tampa vermelhos. Portanto, se você estiver em uma aeronave comercial típica com motor e turbina, e vir um operador de abastecimento como este, conectando um bico vermelho à asa, corra, é o combustível errado. No entanto, não tem que ficar ansioso na próxima vez que estiver em um voo. Lembra aquela história de 2014? Bom, o piloto trocou as 2 tampas do tanque por engano, uma ocorrência extremamente incomum. Além disso, a maioria dos grandes aeroportos nem sequer usa avgas, que geralmente é usada apenas em aeroportos menores que atendem a aeronaves pequenas com motores a pistão. Foi só por isso que o acidente de 2014 aconteceu, já que o aeroporto utilizava ambos os tipos de combustível, o que é muito raro. O lado bom é que a maioria das equipes de solo é extremamente bem treinada e segue procedimentos rigorosos de treinamento e reabastecimento. Após cada abastecimento, as equipes de solo geram um comprovante usando o sistema de gerenciamento de comprovantes, que registra as informações do reabastecimento como tipo de combustível. Equipes de solo são muito atentas ao uso desses comprovantes em possíveis investigações, ou seja, erros são raros.
Além disso, a maioria dos sistemas modernos possui verificações e sistemas integrados para evitar o abastecimento incorreto, cruzando os dados da aeronave com o combustível utilizado. Os bicos também são projetados para serem incompatíveis, como você pode ver aqui, tornando impossível conectar a mangueira errada. Mas os tipos de combustíveis não são a única coisa importante. Antes de inserir o bico de abastecimento, eles devem garantir que a aeronave esteja conectada através de uma haste especial de aterramento, o que é feito conectando um cabo de aterramento às seções específicas da estrutura metálica da aeronave. Isso evita o acúmulo de eletricidade estática que poderia potencialmente inflamar vapores de combustível, levando a um incêndio ou explosão. Esses cabos ajudam a criar um caminho seguro para a descarga estática entre a aeronave e o solo, garantindo que a aeronave esteja devidamente aterrada. Se você não vir a linha de aterramento conectada quando o bocal estiver prestes a ser inserido, você não deve se preocupar. No entanto, modelos novos como o Airbus A350 e A320 são projetados com tecnologias avançadas para reduzir ou eliminar a necessidade de cabos de aterramento tradicionais. Então nem sempre é um erro. Normalmente, esses aviões de alta tecnologia são feitos de materiais compostos como fibra de carbono, que dissipam naturalmente melhor as cargas estáticas. E falando em eletricidade estática, a ideia de um avião ser atingido por um raio é bem assustadora, não é mesmo? Bom, eu odeio ter que te dar essa notícia, mas isso acontece o tempo inteiro. Estima-se que nos Estados Unidos cada avião seja atingido por um raio uma vez por ano, em média. Assustador. Felizmente, os aviões são construídos levando isso em consideração. A maioria das aeronaves comerciais, como o Boeing 737 ou o Airbus A320, é revestido por uma camada externa de alumínio. Na física, o alumínio é um excelente condutor de eletricidade, permitindo que a carga elétrica flua inofensivamente pela superfície e saia da aeronave, geralmente pela cauda ou pelas pontas das asas. Você pode ver um clarão ou ouvir um estrondo, mas isso é apenas o seu nervosismo sendo afetado. O avião vai ficar intacto. Tá, mas e quanto a isso? Já teve o azar de estar em um avião que enfrentou uma turbulência bem forte? É provável que você conheça aquele momento de tirar o fôlego, em que as asas começam a tremer como se fossem feitas de espaguete. Bom, por incrível que pareça, elas são feitas para serem assim mesmo. Asas de aviões modernos são feitas com flexibilidade em mente e são muito mais resistentes do que aparentam. Hoje em dia, as asas dos aviões são feitas com uma mistura de ligas de alumínio e compósitos de fibra de carbono, ambos materiais conhecidos por sua leveza, boa resistência à corrosão, força e flexibilidade. Engenheiros testam a resistência das asas dos aviões, com aeronaves como o Boeing 787, tendo suas asas flexionadas até quase 8 metros antes de finalmente quebrarem. Engenheiros calculam a tensão máxima que as asas enfrentarão em voo, e em seguida as constroem para suportar 50% a mais do que esse limite. Então, a menos que você esteja voando em direção a um furacão categoria 5 com um rinoceronte em cada asa, tá tranquilo. E aqui está outra coisa que você nunca deve ter pensado. Sabe aquelas mesinhas retráteis nos aviões que você apoia as mãos, lanches e bebidas? Ou até o rosto para um cochilo durante o voo? Pois é, são bem nojentas. Tipo, piores do que banheiro, literalmente falando. Estudos mostram que essa mesinha e bolsos dos encostos dos assentos a bordo podem abrigar mais bactérias do que os próprios banheiros do avião. 8 vezes mais, na verdade. Em voos curtos, o tempo entre o pouso e a decolagem pode ser de apenas 30 minutos, e em companhias aéreas de baixo custo, a tripulação de cabine costuma ser a única responsável pela limpeza. Isso significa que aquelas mesinhas imundas não devem ter sido limpas depois do último passageiro, ou talvez do penúltimo, ou até mesmo do antepenúltimo. E piora, há relatos confirmados de passageiros trocando fraldas de crianças em cima dessas mesinhas. E jogando as evidências nos bolsos dos encostos. Então pense 2 vezes antes de colocar seu sanduíche ali ou pegar o cartão de segurança e revistas. Voos de longa duração podem receber uma limpeza mais profunda, já que ficam mais no solo, mas ainda é questão de sorte. Então, viajantes frequentes, façam sempre isso. Levem seus próprios lenços umedecidos antibacterianos. De nada. Todos sabemos que encontrar o melhor preço pode ser cansativo. Talvez até mais que a longa viagem, mas preste atenção, porque eu estou prestes a revelar alguns truques secretos que parecem quase ilegais, mas não são. Primeiro, se você quer os voos mais baratos, não reserve de qualquer jeito. Especialistas dizem que o ideal é reservar entre 2 a 3 meses antes de voos domésticos e mais de 90 dias para voos internacionais. É quando os preços estão baixos.
Mas aqui está o segredo. Terças-feiras são o seu bilhete premiado. Parece que a maioria das companhias aéreas lança novas tarifas na noite de segunda-feira e na tarde de terça, outras companhias estão competindo para oferecer um preço melhor. Pronto. E uma dica extra: compre de manhã cedo. Menos pessoas estão pesquisando, ou seja, menos aumentos de preço por aqueles algoritmos. Mas cuidado, porque existe um truque ardiloso que as empresas usam: a precificação dinâmica. Conforme as passagens vendem e a data aproxima, os preços sobem de forma imprevisível. Portanto, encontrar o momento perfeito para reservar pode ser complicado, mas conhecer as regras do jogo, essa é a vantagem. Até mesmo a localização do assento que você reserva pode fazer a diferença. Muitos viajantes frequentes dizem que sentar no fundo do avião pode, na verdade, garantir um serviço melhor. Mas por quê? Bom, os comissários podem distribuir extras sem que todos fiquem olhando. Lá em cima, tudo tem que parecer justo. Mas na última fileira, os comissários podem ser mais propensos a oferecer extras se você pedir. Lanches, bebidas, itens de higiene pessoal gratuitos. E se você estiver com um amigo, aqui vai um truque bem esperto que quase garante um lugar ao lado de um assento vazio. Reserve o corredor e a janela em uma fileira de 3 assentos, deixando o do meio livre. A teoria é que as pessoas evitam os assentos do meio com tudo. Então é provável que vão escolher uma outra fileira. No pior caso, alguém pega o assento do meio e você pede para trocar educadamente, dando à pessoa um upgrade para o assento do corredor ou da janela, enquanto você senta com o seu amigo. E aí, tem mais algum segredo que eu não mencionei? Diz aqui nos comentários abaixo. E antes de ir embora, dá só uma olhadinha nesse vídeo com momentos inacreditáveis registrados em aviões. Obrigado por assistir.